noite, meus amigos, minhas amigas da nossa Escola Teológica Católica. Vamos começar rezando antes da gente ir para o nosso assunto de hoje, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela interceda por nós também nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos e amigas. Hoje nós vamos continuar o estudo que nós estamos fazendo sobre os concílios da Igreja, tá? Nós já fizemos aí 3 vídeos sobre isso, porque são 21 concílios em 2000 anos de história da Igreja, tá? Um concílio é o quê? É uma reunião que o Papa faz com todos os bispos do mundo inteiro no Vaticano para combater alguma heresia, entendeu? Então, são 21 concílios na história da Igreja. Então, não tem como a gente ver todos os 21 num vídeo só. Então, por isso que nós estamos desdobrando aí em vários vídeos, tá? Então, nós já fizemos 3 vídeos sobre isso, tá? Nós já vimos aí, nós paramos no 14º concílio, que foi o concílio de Lyon, na França, tá? Houveram 2 concílios em Lyon, né? Lyon é uma cidade da França, ok? Então teve o primeiro concílio de Lyon e teve o segundo concílio de Lyon, que foi o último que a gente viu, o 14º concílio. Hoje nós vamos ver o 15º concílio, que é o concílio de Viena, que também era na França, ok? Por que os concílios não eram no Vaticano nessa época? Por quê? Porque o Papa, nessa época, o Papa estava em Avignon, na França. Foi aquilo que eu falei, gente. O fato da sede da igreja ser em Roma não é uma coisa teológica, é uma coisa pastoral, tá? Então o Papa ele pode, de hoje para amanhã, mudar e ir para qualquer lugar que ele queira ir, tá? Então o Papa ficou 70 anos na França, em Avignon, tá? Então por isso que esses concílios eram na França, ok? Então, mas depois o Papa vai voltar para Roma, por quê? Uma santa teve uma visão, Santa Catarina de Sena, que inclusive é dia dela, tá? Dia 29 de maio foi dia de Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, foi uma santa que teve uma visão onde Deus falava para o Papa sair da França e voltar para o Vaticano. Por quê? Porque o Vaticano estava uma anarquia, estava uma bagunça danada. Não é? O Estado Pontifício, que a Igreja nessa época tinha, né? A Igreja era unida ao Estado nessa época, já fiz um vídeo sobre isso. Então, estavam fazendo uma baderna lá no Vaticano. Então, a Santa Catarina de Sena foi até a França, ela morava na Itália, ela viajou até a França, foi lá e falou com o Papa: ó, Santidade, volte para Roma, porque eu estou sentindo o odor fético do inferno, olha aí. Por quê? Na sua corte, ou seja, estava o Estado Pontifício, né, e o Vaticano estava uma bagunça danada, vamos dizer assim.
E o Papa fez a malinha dele depois de 70 anos, e é o chamado cativeiro da França, não é? Então, o Papa voltou para o Vaticano. Mas aqui, o Papa, os concílios ainda eram na França, ok? Esse concílio de Viena, ele foi do dia 16 de outubro de 1311 até 6 de maio de 1312. O Papa era o Papa Clemente V, que foi Papa do ano 1305 a 1314. Qual foi a decisão do Papa nesta época? Foi o quê? Supressão da ordem dos templários. Os templários eram os que vigiavam o templo de Jerusalém, dos muçulmanos, ok? Mas como a igreja tinha libertado, né, o Santo Sepulcro dos muçulmanos, então não tinha mais necessidade, né, dos templários, ok? Contra o modo de viver a pobreza dos franciscanos, chamados espirituais, que adotavam ideias heréticas sobre a pobreza. Então, pobreza, gente, não quer dizer indigência, tá? Então, esses franciscanos estavam achando que você ser pobre é você ser indigente. Não, não é isso. Você pode ter seus bens, você não pode ser apegado, ok? E condenação do franciscano Pedro Oliver, que admitia no ser humano elementos intermediários entre a alma e o corpo. Tá? Não, nós somos corpo e alma, nada mais. Não tem corpo, alma e espírito. Não. O corpo é material e a alma é espiritual. Ok? Mas o homem ele é feito de corpo e alma. E a alma é imortal. Ok? Na morte, ela não acaba, igual o corpo. Ok? Então, fique bem entendido. O 16º concílio foi o concílio de Constância, aí já era na Itália, entendeu? Aí o Papa já tinha retornado para a Itália, ok? Constância é uma cidade da Itália, tá bom? Então, esse concílio foi do dia 5 de novembro de 1414 até 22 de abril de 1418. 4 anos de concílio, olha aí. De 1414 até 1418. Só que nessa época a igreja não tinha um papa, não. A igreja tinha vários antipapas, ou seja, papas que não eram legítimos, que eram eleitos pelo povo, vamos dizer assim. Não eram eleitos pela igreja, igual sempre foi e é até hoje, tá? Então, o que aconteceu nesse concílio, tá? Foi eleito um papa, tá? O Papa Gregório XII, que foi papa de 1405 a 1415, ok? E eles expulsaram o antipapa João XXIII, ok? Que foi papa de 1410 a 1415, no dia 29 de maio de 1415. Então, foi expulso esse antipapa que estava querendo governar a igreja, tá? Outro antipapa também, Benedito XIII, de 1394 a 1415, também foi expulso no dia 26 de julho de 1417. Aí foi eleito um novo papa no dia 11 de novembro de 1417. Foi o Papa Martinho V, ok? Foi eleito aí sim, um Papa legítimo, eleito pela Igreja, tá? Extinção do grande cisma do Ocidente, tá? Foi o que eu falei, ou seja, o Papa que ele estava na França e ele retornou para a Itália. Condenação da doutrina de João Rus, João Wycliffe e Jerônimo de Praga, precursores de Lutero. Então, esses hereges, eles começaram a querer também formar uma igreja, vamos dizer assim, sem obediência ao Papa, tá? Que depois vai ser a mesma coisa que o Lutero vai fazer lá na Reforma Protestante. Decreto relativo à periodicidade dos concílios. Então, um concílio ele pode durar
vários anos. Não tem uma data específica para durar um concílio, ok? Depende do Papa e dos bispos, tá? Das heresias e disso tudo. Rejeição do conciliarismo. Prevalência da autoridade dos concílios sobre o Papa. Por quê? Eles estavam dizendo que o Papa não tinha autoridade sobre os concílios, mas tem. O Papa, gente, ele tem o poder na Igreja supremo. Nós vamos ver isso quando a gente for estudar o Concílio Vaticano I. Tá? O Papa, ele tem o poder na Igreja máximo, vamos dizer assim, pleno. Nada pode estar acima do Papa, nem o concílio, nem nada na Igreja. Tudo tem que ter o aval do Papa para se eleger um bispo, para trocar um bispo de lugar, tudo para canonizar um santo, tudo tem que ter o aval do Papa. Tá? Se o Papa não disser, para a Igreja não é válido, ok? Então fique bem claro isso. Por quê? Porque Jesus falou, tudo que você, Pedro, ligar na terra, eu ligo no céu. Então, Jesus falou para o Papa, eu te dou as chaves do reino de Deus. E o reino de Deus começa onde? Aqui na terra. Né? Jesus fundou a igreja para quê? Para começar o reino de Deus aqui na terra, que depois vai se estender no que a gente chama de céu. Ok? Então, o Papa tem, sim, o poder supremo na igreja que ele exerce, acima de tudo e de todos. Ok? O 17º concílio foi o concílio de Basileia, Ferrara e Florença, 3 cidades na Itália, ok? E ele teve várias etapas. Em Basileia, foi do dia 23 de julho de 1431 até 7 de maio de 1437. Depois foi para Ferrara, do dia 18 de setembro de 1437 a 1º de janeiro de 1438. E depois Florença, né, do dia 16 de julho de 1439. E depois Roma, tá, a partir do dia 25 de abril de 1442. O Papa foi o Papa Eugênio IV, que foi Papa de 1431 a 1447, ok? E quais foram as principais decisões desses concílios? Desse concílio que teve várias etapas, tá? Reunião com os gregos, os católicos gregos, ok? No dia 6 de julho de 1439. Então, o Papa se reuniu com os católicos da Grécia. Com os católicos armênios, no dia 22 de novembro de 1439. Com os jacobistas, em 4 de fevereiro de 1442. E questões doutrinárias sobre a Santíssima Trindade. Então, olha aí, então ainda tinha gente ainda questionando a Santíssima Trindade. A igreja novamente bateu o martelo. A Santíssima Trindade é dogma de fé, ou seja, nós cremos em um único Deus, mas em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Olha aí, o Espírito Santo tem a sua essência e o seu ser subsistente ao mesmo do Pai e do Filho. Olha aí, tá vendo? Então, o Espírito Santo é Deus. Se ele tem a mesma essência do Pai e do Filho, é Deus. E procede eternamente, só Deus é eterno, de ambos, como de um só princípio e por uma única expiação. Olha lá, diz lá no primeiro versículo da Bíblia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus é o quê? É o Espírito Santo. Então, sempre existiu o Espírito Santo. E uma vez que tudo que é do Pai, o Pai mesmo deu ao seu Filho único, então agora começa a falar de Jesus, ao gerá-lo, excetuando o seu ser de Pai, esta própria processão do Espírito Santo a partir do Filho, ele tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente. Então, gente, eles são uma única essência. São pessoas diferentes, mas o mesmo Deus. Eles não podem se separar, tá? Tudo é uno neles, lá onde não se encontra oposição de relação.
Então, não existe oposição entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que você pode pedir para o Pai, você pode pedir para o Filho e para o Espírito Santo. Eles não ficam com ciúme, porque é um só. Ok? Por causa dessa unidade, o Pai está todo inteiro no Filho e todo inteiro no Espírito Santo. Tá vendo? O Filho está todo inteiro no Pai e todo inteiro no Espírito Santo. E o Espírito Santo todo inteiro no Pai e todo inteiro no Filho. Muito claro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. Olha aí, tá vendo? Porque não pode ter dois deuses, gente. Porque senão um seria maior do que o outro. Tá? E o que é maior do que Deus não é Deus. Então não pode existir mais de um princípio, mais de um só, de uma natureza. Deus é um só. Tá? Mas ele é três pessoas. Quer uma comparação bonita que você pode... Pega três fósforos. Eu sempre gosto de fazer isso quando eu dava aula para as crianças. Você pega 3 palitos de fósforo, junta eles, tá? E acende a chama dos 3 palitos ali, você vai ver que a chama ela é uma só. São 3 palitos, você vai unir os 3 palitinhos ali e vai acender ali em cima. Você vai ver que a chama ela é uma só. Entendeu? Então, essa chama é o quê? É Deus. Mas os 3 palitinhos é o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a chama, né, é uma só. A luz é uma só. É o nosso Deus. Entendeu? Aí você vai me dizer, mas eu não entendo isso. Nem eu, mas é isso. Mesmo eu não entendendo, é isso. Entendeu? Então, gente, não se preocupe em compreender. Tá? Se preocupe em acreditar, é dogma de fé, Santíssima Trindade, e de adorar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus é Trindade, ok? Por isso que tudo, né, na igreja começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para começar a missa, para terminar, para fazer uma oração, o sinal da cruz, tudo é em nome dos sacramentos. Todos os 7 sacramentos começam e terminam invocando a Santíssima Trindade, ok? O 18º concílio foi o concílio de Latrão V, em Roma. Foi do dia 10 de maio de 1512 até 16 de março de 1517. Foram 2 papas que presidiram esse concílio. Foi o Papa Júlio II, que foi Papa de 1503 a 1513, e depois o Papa morreu e foi eleito um novo Papa, que foi o Papa Leão X, que foi Papa de 1513 a 1521. Esse Papa Leão XIII, ele é muito mal falado pela mídia, ele é muito mal falado nas escolas, nas universidades. Por quê? Porque ele é o chamado Papa de Lutero. Ele é o Papa da época da Reforma Protestante, que brigou com Lutero, mas o Papa não tinha como não excomungar Lutero na época. O Papa tentou uma reconciliação, que o Lutero se retratasse das coisas que ele estava falando, mas o Lutero não quis. Tá? Nós vamos ver, o próximo concílio é o Concílio de Trento. Tá? Então o Papa não teve outro jeito a não ser excomungar o Lutero. Entendeu? E o que o Lutero fez? Queimou a bula pontifícia que o Papa tinha mandado para ele e o Código de Direito Canônico da Igreja, que é o livro que rege toda a vida da Igreja. E ele, como padre, né, ele acabou sendo excomungado. E ele passou, então, a não poder mais ensinar como um teólogo católico. Tá? Infelizmente, foi o que aconteceu. Mas o Papa não teve outro jeito, tá? A não ser excomungar o Lutero. Mas muita gente fala mal dele por causa disso. Quer dizer que ele não possa ter tido seus erros? Sim. Todos nós cometemos erros humanos. Tá? Mas ele, como Papa, ele nunca cometeu nenhum erro de doutrina. Ele cometeu erros que todos nós cometemos. Foi o que eu expliquei naquele vídeo sobre os erros humanos da Igreja. Todos os papas erraram humanamente, mas nenhum papa nunca errou em termos de doutrina. Ok? Mas o Lutero não aceitava isso. Ok? Só que o concílio de Latrão V, ele decidiu o quê? Ele decidiu contra o concílio cismático de Pisa, que foi um concílio lá que não foi autorizado pela igreja, tá? Que estavam se reunindo lá para poder questionar decisões do Papa. Tá?
Então, isso não pode acontecer, como eu já expliquei. Então, a igreja teve que tomar providências, tá? Decretos de reforma na formação do clero, sob a pregação. Olha aí, interessante, tá vendo? Então, a igreja, gente, ela sempre, vamos dizer assim, fez reformas dentro da igreja, mas sem acabar com a igreja. Só que o Lutero não, o Lutero fez uma revolução, vamos ver daqui a pouco. Condenou a sanção de Borges, declaração que favorecia a criação de uma igreja nacional da França. Olha aí, eles queriam fundar uma igreja totalmente contrária à igreja católica, né? Uma igreja nacional da França, entendeu? Então, lógico que isso não pode acontecer. Ninguém pode fundar uma nova igreja, entendeu? Católica. Não, a igreja católica foi fundada por Jesus. Tá? Então não pode, entendeu? Assinatura de uma concordata que regulamentava as relações entre a Santa Sé e a França. Então, né, a igreja quis conversar com a igreja da França para que não houvesse o quê? Que não houvesse uma ruptura entre eles, entendeu? Condenação da tese segundo a qual a alma humana é mortal e uma só para a humanidade, de Pietro Pomponazzi. Esse herege, ele estava dizendo que a nossa alma ela é mortal, ou seja, quando a gente morre, a nossa alma morre junto. Não, a igreja não aceita isso. Tá? O que morre é o corpo. A nossa alma é imortal. Tá? Leia depois lá, Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 10, versículo 28. Jesus é bem claro. Pode-se matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então, a alma é imortal. Jesus é quem disse. Você quer saber mais do que Jesus? Mateus, capítulo 10, versículo 28. Leia na sua Bíblia e você vai ver. A nossa alma é imortal. Ela não acaba na morte. O que decompõe é o corpo. Por isso que existe a morte. A morte é a separação, a ruptura entre o corpo e a alma. Aí acontece a morte. O que é uma ressurreição? Quando a alma retorna ao corpo e há a ressurreição do corpo. Entendeu? Exigência do imprimatur para os livros que versarem sobre fé e teologia. Então, o que é o imprimatur, gente? Para você escrever um livro de doutrina católica, você tem que ter autorização da igreja. Por exemplo, eu estou com um livro aqui, ó. Sagrado Magistério, que eu estou usando para dar essa aula para vocês. No começo do livro tem um imprimatur. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Vou tentar. Ó. A imagem está muito ruim, mas eu vou ler aqui. Ó. Imprimatur. De acordo com o cânon 827 do Código de Direito Canônico da Igreja, autorizo a publicação dessa obra. Dom João Hipólito de Moraes, bispo da Diocese de Lorena. Então, o bispo da igreja autorizou publicar esse livro, entendeu? De acordo com o cânon 827 do Código de Direito Canônico. O livro que o Lutero queimou. Então, tudo na igreja, gente, a igreja não é a casa da mãe Joana, não. Se eu quiser escrever um livro sobre a igreja, eu não posso escrever sem antes ter um imprimatur do bispo ou de um sacerdote ou de alguém da igreja. Entendeu? Por quê? Porque eu posso estar ensinando coisa errada para os outros. Então, aqui o bispo sabe que aqui não tem erro de doutrina. Entendeu? Por isso que a igreja, você não pode ensinar de qualquer jeito. E para você escrever um livro, você tem que ter autorização para você publicar. Se é um livro de doutrina. Ok? Então, isso foi decidido o quê? Nesse concílio, no concílio de Latrão V. Olha aí, no ano 1500 e pouco. 1512. Então, exigência do imprimatur para os livros que versarem sobre a fé e a teologia, entendeu? Então, todo livro de doutrina precisa, se você é católico, pode ser leigo, pode ser qualquer padre, não importa, tem que ter autorização da igreja para ser publicado. O imprimatur, tá? Para autorização, para ver se não tem nenhum erro de doutrina, ok? Então, gente, a igreja é muito séria.
A minha predileção que me fez optar pelo catolicismo foi isso. A seriedade que a igreja tem, entendeu? Nas coisas. A igreja não sai ensinando as coisas de qualquer jeito, não. Entendeu? Ela ensina há 2000 anos a mesma coisa. Não muda. Entendeu? A doutrina é a mesma. Não tem mudança de doutrina. Tem mudança pastoral, é diferente. Então, vamos ver daqui a pouco. Agora, doutrina não é a mesma. A igreja não muda, não vai mudar, e quem acha que a igreja vai mudar vai continuar achando. O Papa não pode mudar nada em termos de doutrina. Ok? Então, também quando você for escrever um livro, você também tem que escrever de acordo com a doutrina da igreja. Senão você não pode ensinar como um teólogo católico. Entendeu? Então, esse é o Concílio de Latrão V. Ok? Bom, gente, agora nós vamos para o antepenúltimo concílio da igreja, tá? O 19º, são 21 concílios, tá? O 19º é o famoso Concílio de Trento, tá? Que eu vou demorar um bom tempo nele, tá? Então, provavelmente hoje só vai dar para falar desse, e na próxima aula a gente encerra essa aula sobre os concílios, sobre os dois últimos concílios, que é o Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II, ok? Então, hoje, eu quero estudar com vocês sobre o Concílio de Trento. Por quê? Porque foi um concílio muito importante e também um concílio muito que as pessoas muitas vezes não entendem, tá? Falam muito, estudam muito, mas não falam realmente aquilo que aconteceu historicamente, ok? Então, eu quero ensinar, eu quero estudar com vocês, então, o Concílio de Trento. Trento é uma cidade da Itália, ok, gente? O Concílio de Trento começou no dia 13 de dezembro de 1545, até o dia 4 de dezembro de 1563. Olha só quanto tempo que durou o Concílio de Trento, gente. 1440, 18 anos. Foi o concílio mais longo da história da igreja. Olha só a revolução que Lutero fez na igreja, gente. Por isso que a igreja chama de revolução protestante, não é reforma protestante, é revolução. A igreja demorou 18 anos para fazer esse concílio, tá? Foi 3 papas que fizeram esse concílio. A igreja teve 3 papas. Por quê? Um começou, morreu. Outro continuou, morreu. E o outro terminou. O primeiro papa que convocou o concílio foi o Papa Paulo II, Paulo II, que foi papa de 1534 a 1549. Depois, o Papa Júlio III, que foi papa de 1550 a 1555. E depois o Papa Pio IV, que foi papa de 1559 a 1565. Tá? Então, 3 papas para poder fazer esse concílio. Olha só. E daqui a pouco nós vamos estudar sobre as decisões do concílio. Tá? Eu quero, antes disso, mostrar para vocês um livro. Se você quiser aprofundar mais sobre esse assunto, eu sempre gosto de indicar livros para vocês adquirirem aí. Qualquer livraria católica você acha. Aqui em Itaperuna deve ter no Santo Agostinho, que foi lá que eu comprei. Então, eu quero indicar este livro, Para Entender a Reforma Protestante. Tá? Essa foto aí é de Martinho Lutero, com a Bíblia na mão. Ok? Então, eu quero indicar esse livro para você aprofundar, porque aqui, gente, eu não vou poder aprofundar, eu vou só colocar aqui um resumo, tá? De Lutero, da vida dele, dele e também daquilo que ele pregou e daquilo que a igreja teve que combatê-lo, ok? Então, eu só vou ler o que está na contracapa do livro aqui, ó. A Reforma Protestante, que alguns historiadores chamam de Revolução Protestante, olha aí, abalou a vida da Igreja Católica. Foi um abalo, gente. Foi um abalo.
e fez a igreja perder muitos filhos, sobretudo na Alemanha, Inglaterra, Noruega, Suécia e outros países da Europa. Para entender esse importante acontecimento, é preciso conhecer os documentos históricos sobre a vida de Martinho Lutero. Então, você tem que entender quem foi Martinho Lutero, a sua vida, tá? A situação do mundo do século XVI, não é a mesma de hoje, ok? A crise interna da igreja na época, olha aí, então a igreja reconhece que a igreja estava em crise, ok? A igreja reconhece. Os precursores desta reforma e seus desdobramentos. Esses fatos são relatados neste livro, nesse aqui, tá bom? Para que haja um sadio ecumenismo. Vou explicar o que é isso. Que visa a união dos cristãos em torno de um só rebanho e um só pastor. O que o livro está dizendo, gente? A igreja, ela quer um diálogo com os irmãos protestantes, mesmo sabendo que é complicado, é difícil dialogar com eles, tá? Nós vamos explicar por quê. Mas por quê? Porque é por causa daquilo que ele falou aqui, porque Jesus pediu que haja um só rebanho e um só pastor, e havia um só rebanho e um só pastor antes da Revolução Protestante, tá? Então, o que a igreja quer é isso, que haja o quê? Haja pelo menos um diálogo, mesmo que não dê para unir, tá? Porque nós temos divergências, não podemos negar isso, mas pelo menos que a gente tenha um diálogo e um respeito, porque nessa época, gente, acontecia morte. No livro aqui tem as guerras entre católicos e protestantes. Tem no livro aqui, você pode ler, tá? Na época da Reforma Protestante, houve guerras e muita morte, inclusive no Brasil. Você sabia disso? Quando os portugueses vieram para cá, os calvinistas de João Calvino vieram para cá e mataram muitos católicos. Inquisição, o pessoal malha a Igreja Católica. Os protestantes fizeram Inquisição. João Calvino jogou muito padre na fogueira e na guilhotina. Entendeu? Então, a igreja não é só a Igreja Católica que fez Inquisição. Então era uma briga danada entre católicos e protestantes. Tá? Não é só na religião, não. Era na política, até no futebol. Tem um país chamado na Escócia, tá? Que lá tem dois times lá na Escócia, o Rangers e o Celtic, o Rangers é só de protestante e o Celtic é só de católico. E não pode ter protestante no time do Celtic e não pode ter católico no Rangers, que é o time lá da Escócia. Então, por causa dessa época, da época da Reforma, da Revolução de Lutero, desde essa época que tem isso. Então, quando ele fala aqui que a igreja perdeu muitos fiéis, por quê? Porque a Europa, gente, era católica. Esses países aqui eram católicos, tá? E a Alemanha, Inglaterra, Noruega, Suécia e outros países, hoje a maioria deles são protestantes, tá? O próprio Brasil, vou citar aqui o Brasil. O Brasil ainda é o país mais católico do mundo, tá? O México está praticamente chegando junto com o Brasil. Mas o Brasil ainda é o país mais católico. Mas sabe quanto? Antes da reforma, o Brasil foi descoberto em 1500. O Brasil foi descoberto em 1500. A reforma protestante é 1517. Tá? Então, de 1500 até 1900, mais ou menos, o Brasil era 90% de católicos. 90%. Hoje é 65%. 65% de católico, 30% de protestante e o resto de espírita e outras religiões. Então a igreja perdeu mais de 30% de fiéis no Brasil. Tá? Então, quer dizer, gente, eu não estou falando isso para armar briga com os irmãos protestantes, não, tá, gente? Eu estou contando fatos históricos, ok? Historiadores, tá, ok? Aqui tá todo aqui no livro, aqui no final, tem toda a biografia dos livros que você acha isso. Aqui, ó, vou até mostrar para você, ó. Biografia, aqui, ó. Olha só quantos livros históricos sobre isso, tá? Eu não vou nem poder ler, que é muita coisa,
tá? Tem muita coisa que você pode achar aí, até na internet mesmo, sobre a reforma de Martinho Lutero, ok? Entendeu, gente? Então, vamos lá. Então, eu quero indicar para você esse livro. Então, antes da gente ver sobre as decisões do concílio, por que o concílio teve que combater a reforma protestante, vamos falar um pouco sobre quem foi Martinho Lutero. Quem foi? Tá? Veja, Lutero nasceu na Alemanha, numa cidade chamada Wittenberg, ok? Ele era católico, ok? Só que o que aconteceu? Ele estava vindo da faculdade com um amigo e um raio caiu sobre ele, estava chovendo, e um raio caiu sobre ele e o amigo morreu e ele ficou desacordado. As pessoas achavam até que ele tinha morrido também, mas ele não morreu. Então ele fez uma promessa para Santa Ana, mãe de Nossa Senhora. Tá? Ele fez uma promessa para Santa Ana que, se ele não morresse, ele iria ser padre. Então, gente, Lutero ele não tinha vocação para ser padre. Você não pode ser padre por causa disso. Para você ser padre, você tem que ter vocação. Eu falo por mim. Tá? Eu na minha adolescência, eu quis ser padre. Eu pensei em ser. Mas eu não tinha vocação para ser padre. Primeiro que eu não tinha vocação celibatária. Tá? Eu queria me casar, eu queria ter uma família. Tá? E eu vi que eu não tinha vocação para o sacerdócio. Então, eu pensei assim, não. Para mim, ser um padre, ser um mau padre, eu prefiro, então, ser um leigo. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Graças a Deus, a igreja me deu essa oportunidade de ensinar, e eu não sou padre. E Lutero a mesma coisa, gente. Lutero ele não tinha vocação para ser padre. Então, ele fez essa promessa que, se ele não morresse, ele iria ser padre. E ele não morreu, e ele, então, se ordenou, tá? Também por pressão também do pai dele, que queria que ele fosse sacerdote. Só que ele foi padre sem nenhuma convicção, tá? Pela vida dele, pelo que você lê da vida dele, dos escritos de Lutero, ele não tinha vocação para ser padre, ok? Então, o que aconteceu? Ele se ordenou padre, tá? Ele foi um grande teólogo, isso nós não podemos negar, a igreja não nega isso. Ele foi um monge agostiniano, tá? E ele sabia tudo da patrística, ele era um grande teólogo, tá? E ele era doutor em Sagrada Escritura. Ele sabia muito de Bíblia, tá? Da Sagrada Escritura, ele era um grande teólogo, ok? Mas aí o que aconteceu? Tá? Como diz aqui no livro, nessa época, tá? A igreja tinha suas crises, como a igreja sempre teve. Tá? Eu já expliquei aqui. Os erros humanos da igreja sempre houve. Na época de São Francisco de Assis também tinha erros. E ele foi lá, conversou com o Papa e resolveram. Tá? Então, mas aí o que aconteceu? O Martinho Lutero ele foi para Roma, tá? Ele era alemão, ele foi para Roma, e lá ele viu alguns erros humanos da igreja, dos filhos da igreja, não é da igreja, a igreja não tem erro. Tá? Já expliquei isso, a igreja é santa, porque foi Cristo quem fundou, mas ela é formada de homens pecadores. Então ele viu esses erros e ele começou a se indignar com aquilo ali. Ele estava errado? Não estava errado. Tá? Ele começou a ver ali venda de indulgências, ele começou a ver ali simonia, venda de objetos sagrados, né, corrupção dos homens da igreja, até mesmo de bispos, de padres. A igreja não nega nada disso, tanto que o Papa João Paulo II pediu perdão por isso tudo, entendeu? Só que aí o que houve? Ele começou a ver essas coisas, ele não teve discernimento, tá? Ele, vamos dizer assim, em vez dele jogar fora os peixes ruins da igreja, ele jogou fora a rede. Ele começou a ensinar, ainda como um teólogo católico, tá? Que a igreja estava errada, tá? Mas aí não é aí ele já começou a entrar já no campo da doutrina, entendeu? Aí ele começou a questionar, não existe papa, não existe igreja, tá? Não existe tradição,
Aí vem os 3 pontos que ele defendia, né? Somente a Bíblia. Por isso que a foto dele aqui está com a Bíblia na mão, tá vendo? Então ele falou que não precisa de tradição, não precisa de papa, não precisa de nada. Só a Bíblia, somente a Bíblia, nada mais. Se não estiver escrito na Bíblia, não vale. Que é a doutrina protestante até hoje. Nós respeitamos? Respeitamos. Mas não é a doutrina católica que já vinha de 1500 anos. A igreja nunca pregou isso, só a Escritura, somente a Bíblia. Não, a igreja nunca pregou isso. Por quê? Porque antes da Bíblia veio a tradição da igreja. Antes do Novo Testamento. Claro que já existia o Antigo. Mas o Antigo Testamento veio dos judeus. E foi a igreja também quem pegou lá os livros lá e selecionou o magistério da igreja no século IV. Então, para a igreja existe o quê? Isso nós vamos ver no Concílio Vaticano II. Para a igreja existe 3 pilares: tradição, Bíblia e magistério. Lutero não. Lutero jogou fora a tradição e o magistério. Ficou só com a Bíblia. E pior ainda, tá? Cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Você interpreta, eu interpreto, tá? Aí o que acontece? Cada cabeça é uma sentença. Aí acontece o quê? Cada um funda a sua igreja. Aí acontece o quê? Divisão na igreja. É o que acontece hoje. Quantas igrejas existem hoje? Mais de 20.000 igrejas diferentes. Jesus quis isso? Não quis isso. Leia depois São João, capítulo 17, você vai ver. Que todos sejam um, que haja uma unidade. Nós vimos aqui, lá na carta aos Efésios diz, haverá um só rebanho e um só pastor, uma só fé, um só batismo. Porque, gente, veja, como é que pode eu falar uma coisa e você falar outra? Com quem está a verdade? No catolicismo não tem isso. Veja, gente, eu estou falando isso aqui, eu estou só constatando, eu não estou criticando. Se você está me ouvindo, é um irmão protestante, você é feliz assim, amém, aleluia, continue na sua igreja. Eu estou falando, estou explicando, tá, a questão da divergência entre os católicos e os protestantes. Tá? Por que nós não aceitamos a doutrina protestante? Por quê? Porque é uma doutrina que divide. Tá? Não é igual no catolicismo, que é uma doutrina só. Tá? Por exemplo, na Igreja Católica só batiza criança. Tá? Só batiza adulto se ele não foi batizado quando criança. Aí tem que batizar adulto. Mas a regra é batizar criança. Na Igreja Protestante, né, dependendo da igreja, batiza criança, dependendo da igreja, batiza adulto. Entendeu? Na Igreja Católica, o dia santo é o domingo. Na Igreja Protestante, tem igreja que é o domingo, tem igreja que é o sábado. Entendeu? Na Igreja Católica tem o Papa, tem bispo. Na Igreja Protestante tem igreja que tem bispo, tem igreja que não tem bispo. Entendeu? Nós cremos na Santíssima Trindade. Tem igreja protestante que acredita na Santíssima Trindade, mas tem igreja protestante que não acredita na Trindade. Na Igreja Católica, a igreja acredita nos dons. Né? Tem igreja protestante que acredita e tem igreja protestante que não acredita. Então, há o quê? Há uma divisão no próprio protestantismo. Aí eu te pergunto, com quem está a verdade? Se um fala uma coisa, outro fala outra. Tá? Se um fala que o dia santo é o sábado, o outro fala que o dia santo é o domingo. Aí eu te pergunto, com quem está a verdade? Na Igreja Católica não tem isso. Na Igreja Católica é o domingo, pronto e acabou. Se você não aceita isso, você não é católico. Você pode mudar de religião. Então, na Igreja Católica não tem esse negócio. Entendeu? A doutrina é uma só. A mesma missa que é celebrada aqui no Brasil é celebrada lá no Japão. É a mesma missa, não pode mudar. O ritual é o mesmo, porque é o Papa que define, é o missal romano. Entendeu? Não pode alterar nada sem autorização. Acabei de falar. Não pode alterar nada sem a autorização do Papa. E isso é toda a doutrina católica, de 2000 anos. É a mesma. Entendeu? Não muda, é a mesma coisa. Agora, no protestantismo, como há tanta divisão, é de acordo com a igreja que se é fundada. Aí cada um lá segue a sua doutrina de acordo com aquela igreja. Entendeu? No catolicismo não tem isso. É uma doutrina só, a mesma. E você tem que acatar. Ou então você não é católico. Entenderam? Então, gente,
Aí o Lutero começou a ensinar esse monte de heresia, ele fez lá 95 teses de doutrina contestando a Igreja Católica. A Igreja ainda foi tão boa com Lutero que a Igreja ainda analisou as 95 teses, aceitou algumas, mas algumas a Igreja não aceitou, porque tinha heresia ali, tinha doutrina ali de 2000 anos que Lutero não queria obedecer. Já citei um monte aqui, vou citar daqui a pouco. Então a igreja falou: não, você tem que voltar atrás, você não pode continuar ensinando essas coisas. Aí Lutero ficou com raiva e aconteceu o que eu já expliquei. Aí ele brigou com a igreja, brigou com o Papa, como eu já expliquei, né? Rompeu com a igreja, se casou com uma ex-freira, teve filho, tá? Traduziu lá a Bíblia lá para o alemão, entendeu? E aí os seguidores de Lutero fundaram, então, a primeira igreja protestante, que foi a igreja luterana, que é a igreja mais antiga do protestantismo. Já fiz um vídeo aqui sobre as igrejas, né, da Reforma. Né? A primeira foi a luterana, depois várias outras. E daí vieram todas as outras depois de Lutero. Entendeu, gente? Então, antes de Martinho Lutero, só existia a igreja católica. Isso aí, gente, é fato histórico, não sou eu que estou falando. Tá? O Brasil foi descoberto em 1500, não foi? O que foi celebrado aqui no Brasil? Uma missa. Por quê? Porque não existia outra religião a não ser o catolicismo. O protestantismo só veio de 1517 depois. Entenderam? Então, até a Reforma Protestante, só existia uma igreja, a Igreja Católica. Então, é a Igreja de Cristo. Ué. Até alguém me provar o contrário. Se algum dia alguém me provar o contrário, aí eu retiro tudo que eu falei aqui. Entendeu? Então, gente, a igreja reconheceu que Lutero estava certo em algumas coisas? Sim, Lutero estava certo nas questões humanas da igreja. Tanto que a igreja fez uma reforma, não é? E muitas coisas a igreja melhorou muito, entendeu? Agora, na questão de doutrina, a igreja não mudou nada em termos de doutrina. Tudo aquilo que Lutero contestou, a igreja continuou pregando a mesma coisa. A igreja fez a contra-reforma, mas não mudou nada em termos de doutrina. Entendeu? A igreja mudou o quê? Pastoral. Entendeu? Então vamos lá, vamos ver algumas coisas agora. O que a igreja decidiu no Concílio de Trento? O que Lutero contestou que a igreja decidiu e não mudou e não vai mudar nunca? Tá? Vamos ver. Então, a primeira decisão foi o quê? Contra a reforma de Lutero. Por isso que é chamada de contra-reforma. Por quê? Porque Lutero fez um arraso na igreja. Ele contestou muita coisa da doutrina católica. Entendeu? Doutrina sobre a Eucaristia. Não, perdão, desculpa. Doutrina sobre a Escritura e a tradição. Olha aí. Então, por quê? Porque para o Lutero era só Bíblia. E a igreja falou, não. Para a Igreja Católica existe a Bíblia e também a tradição. Por quê? Porque foi a tradição que montou a Bíblia. Entendeu? A tradição vem antes da Bíblia, do Novo Testamento. Já existia o Antigo, mas o Antigo é dos judeus, era dos judeus. Entendeu? Quando a igreja pregava oralmente. Depois, 20, 30 anos depois que a igreja começou a escrever o Novo Testamento. Então, para a igreja, não é só a Bíblia. Jesus disse, nem tudo foi escrito. Jesus mesmo não escreveu nada, gente. Diz lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 30. Pode ler lá. Nem tudo foi escrito, nem tudo está na Sagrada Escritura. Tudo que está ali é verdade? É palavra de Deus. Mas tem muita coisa que não foi escrito. E está onde? Está na tradição. Entendeu? Lutero não. Lutero jogou fora a tradição. Tá? Reafirmação do cânon das Sagradas Escrituras e declarou a Vulgata isenta de erros teológicos, porque o Lutero começou a questionar, tá, o cânon da Bíblia, entendeu? Aqueles 7 livros, vamos dizer. Tá vendo? Até aqui, a Bíblia tinha 73 livros. Aqui, Lutero começou a questionar aqueles 7 livros, tá? Que não tem na Bíblia protestante. Eu já fiz um vídeo sobre isso, não vou voltar, só para a gente ganhar tempo, tá? E ele também não aceitava também a Vulgata, que era a tradução de São Jerônimo, tá? Que era um grande teólogo, um grande santo e teólogo da igreja, entendeu?
doutrina do pecado original. Então, Lutero também não acreditava no pecado original, por isso que ele não aceitava o batismo de criança, só de adulto. Entendeu? Lutero não acreditava no pecado original. Ele falava, não existe o pecado original porque a gente continua pecando. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A tendência ao pecado é uma coisa, o pecado original é outra. O pecado original é uma carência, entendeu? Que a gente nasce com ela, tá? Que é apagada no batismo. Nada a ver. Mas o Lutero não aceitava o pecado original. Por isso que os protestantes não batizam a criança. Entendeu? Por causa disso. Justificação somente pela fé. Olha aí. Então, para o Lutero, a salvação era só pela fé. Mas São Tiago diz, a fé sem obras é morta. Por isso que eu falei que o Lutero não gostava da epístola de São Tiago. Ele quase pensou até em tirar da Bíblia protestante, mas não tirou, acabou colocando. Porque lá diz bem claro, a fé sem obras é morta. Entendeu? Então, ele se baseava em quê? Em Romanos e Gálatas, que fala que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Mas que obras é essa? É as obras da lei, a lei de Moisés. Não é as obras que São Tiago está falando. Não, é as obras da lei que São Paulo está falando. Não tem nenhuma contradição nisso. Tá? Os sacramentos, olha aí, então o Lutero ele questionou todos os 7 sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Questionou todos. Por isso que não tem sacramentos na igreja protestante. Nenhum. Eles não têm sacramentos. Por quê? Porque o Lutero eliminou os sacramentos. Por isso que os bispos da igreja protestante, eles não são considerados pelo sacramento da ordem, pela igreja católica. Até que eles não têm também. Por quê? Porque o Lutero eliminou isso. Entendeu? Ele não acreditava no sacramento, nenhum deles. Ok? E a missa, olha só, a que ponto. Tá? Ele começou a questionar a missa, que a missa não era o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque a missa, ele achava que era uma repetição do Calvário. Não é uma repetição. Já expliquei fiz 3 vídeos sobre isso, já expliquei a questão da missa. Entendeu? Então, até a missa ele questionou. A veneração e a invocação dos santos, olha aí, então, ele também não aceitava também a veneração e a invocação dos santos. O purgatório, ele também não aceitava o purgatório, só céu e inferno. As indulgências, tá? A igreja, o que a igreja fez? A igreja parou com a compra das indulgências, que estava havendo, entendeu? Se bem também, gente, que não era compra de indulgências também, tá? O Lutero também, ele também não entendeu a questão das indulgências. Tá? O que é uma indulgência? A indulgência é a remissão dos pecados que a gente tem que pagar aqui nessa vida ou depois da morte. Por quê? Quando a gente morre, quando a gente peca, existe a culpa e a pena. A culpa é perdoada na confissão, mas fica a pena, o estrago que o pecado deixou. E para isso a gente precisa das indulgências. Entendeu? Então, o Papa ele tem autoridade, que Jesus deu para ele, de conceder indulgência. Até hoje é assim. Então, a indulgência não acabou na igreja. O que acabou foi a venda de indulgência. Mas o que aconteceu na época de Lutero? Aconteceu o seguinte. O Papa Leão X estava dando indulgências para quem oferecesse uma quantia em dinheiro para reconstruir a Basílica de São Pedro, que estava já velha, vamos dizer assim. Nada de mal. Ué, se você quer fazer uma doação para a igreja, beleza. Entendeu? Ué, é como se eu quiser doar um dinheiro para a igreja, eu não posso? Então, o que o Papa fez? Se você fazer uma doação para a igreja, né, você ganha uma indulgência. Não tem isso nada de mal. Só que o Lutero viu algumas pessoas, né, usando isso para ganhar dinheiro e começou a questionar as indulgências. Entendeu? E tem muitas outras coisas, gente. Tudo isso que os irmãos protestantes aí questionam, né? Agora, tem 2 coisas que o Lutero ele não questionou. Tá? Eu quero colocar aqui. A Virgem Maria, Lutero não questionou a devoção mariana, okay? Não foi Lutero, ele rezava o Magnificat. E outra coisa que os protestantes brigam muito, a questão das imagens.
o Lutero ele não era contra as imagens. O que o Lutero falava? Quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não usa. Ele deixava livre. Se você quiser usar, usa. Se você não quiser, não usa. Mas ele não era contra as imagens. Tá? Então, eu coloquei aqui as coisas que ele questionou. Mas tem muita coisa também que ele não questionou. Mas os discípulos dele depois questionaram. Essa questão de Nossa Senhora, das imagens e outras coisas. Entendeu? Então, a gente tem muito mais coisas aqui. Tá bom? Aí, então, a igreja teve que se reunir no concílio. O que a igreja fez? A igreja teve que elaborar um catecismo, que foi o primeiro catecismo da igreja, chamado Catecismo Romano, que durou até esse nosso catecismo agora, 1900 e pouco, entendeu? E ali a igreja teve que explicar toda a doutrina católica novamente. Ela não mudou nada, continua a mesma doutrina. Tudo aquilo que o Lutero questionou em termos de doutrina, a igreja não mudou uma vírgula, porque não pode, entendeu? Então a igreja começou a explicar as decisões dela. Então, olha o que a igreja começou a dizer. Quando Deus toca o coração do homem pela iluminação do Espírito Santo, o homem não é insensível a tal inspiração, que pode também rejeitar. E, no entanto, ele não pode, tampouco, sem a graça divina, chegar pela vontade livre à justiça diante dele. Tendo recebido de Cristo o poder de conferir indulgências, já nos tempos antiquíssimos, usou a igreja desse poder que divinamente lhe fora dado. Então, gente, as indulgências é desde o começo da igreja, sempre aconteceu, entenderam? Agora, se estava acontecendo coisas erradas, aí é por causa dos erros humanos, mas a igreja nunca deixou de fazer as indulgências, ok? Isso que eu li no começo aqui foi sobre o pecado original, tá bom? Então, nós nascemos sim com o pecado original. Se alguém disser que a todo pecador penitente que recebeu a graça da justificação é de tal modo perdoada a ofensa e desfeita e abolida a obrigação à pena eterna, que não lhe faça obrigação alguma de pena temporal a pagar, seja neste mundo ou no outro, ou seja, no purgatório, antes que lhe possam ser abertas as portas para o reino dos céus, seja excomungado. Então, o que a igreja está dizendo? Que o católico, ele acredita sim, tanto na indulgência quanto no purgatório. Se você não pagar a sua dívida aqui, você vai pagar após a morte. Isso aí Jesus falou no Evangelho de São Mateus. Tá? Você não vai sair de lá até pagar o último centavo. Coloca a sua oferta aqui diante do altar e vai se reconciliar com seu irmão, para que você não morra e depois Deus te coloque na prisão. A igreja compara o purgatório com a prisão, e ali você não vai sair até pagar o último centavo. Por quê, gente? Por que a igreja diz que existe o purgatório? Eu vou falar rapidamente aqui, que nós estamos já no final. Tá? Porque, gente, só pode entrar no céu quem é santo, porque Deus é santo. Então, se você tiver ainda alguma coisa na alma que você ainda não purificou, você não pode ir para o céu. Quem de nós vai morrer 100% santo? Você tem coragem de dizer que você vai morrer hoje 100% santo? Eu não tenho essa coragem, não tenho. Santa Teresinha falou, eu vou direto para o céu, e foi. Mas é Santa Teresinha, é santa. Eu não sou santo, eu sou um pecador. Então eu não tenho coragem de levantar minha mãozinha e dizer, eu vou morrer hoje e vou direto para o céu. Eu não tenho essa coragem que Santa Teresinha tinha, que os santos tinham. Tá? Então, gente, o purgatório existe por causa disso. Porque se eu não morrer 100% santo, eu tenho que me purificar para entrar no céu. Tá? Isso aí, se Deus quiser, nós vamos estudar quando a gente for estudar escatologia, porque o nosso tempo já está terminando. A igreja ensina e ordena que o uso das indulgências, particularmente salutar ao povo cristão, é aprovado pela autoridade dos concílios. Então a igreja sempre usou as indulgências, sempre. Não é uma coisa de agora, só 1.500 anos depois que veio alguém aqui questionar a questão das indulgências. Então estava todo mundo errado. Até 1500 estava todo mundo errado. Entendeu? E aprovado pela autoridade dos concílios, seja conservado na igreja, olha aí, tá vendo? E fere com anátema, ou seja, excomunhão, aos que afirmam serem inúteis as indulgências e negam à igreja o poder de as conceder. Então, gente, a igreja nunca vai deixar de conceder as indulgências. A igreja parou com a venda das indulgências, mas as indulgências continuam.
fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, às tradições apostólicas e ao sentimento unânime dos padres, professamos que os sacramentos na nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os 7 sacramentos foram fundados por Jesus. Então, nenhum deles a igreja pode deixar de praticar. O batismo Jesus mandou lá, quem crê e for batizado será salvo. Tá? O crisma, os apóstolos impuseram as mãos lá e as pessoas recebiam o Espírito Santo. A confissão, está lá em João 20, 22, aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A Eucaristia, Jesus falou, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. A ordem, tá? Jesus falou, fazer isto em memória de mim. Tá? O matrimônio, Jesus falou, não separe o homem que Deus uniu. A unção dos enfermos, né? Jesus falou, curai os doentes e ungir com óleo em nome do Senhor. Então, gente, todos os 7 sacramentos foi Jesus que instituiu. Então, como é que a igreja vai deixar de ministrar os sacramentos? Até isso Lutero questionou. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte o Cristo todo. O Lutero disse que a Eucaristia não é Jesus, é um símbolo. Não, é Jesus, é o corpo e o sangue de Cristo. Entendeu? Então, gente, é você questionar coisas, tá? Que inclusive está na própria Sagrada Escritura. Mas é o quê? É a interpretação, é o que eu falei. Mas é porque ele começou a fazer a interpretação dele da Bíblia. Entendeu? Então, gente, nós já estamos aí com 1 hora de vídeo, tá? Esse é um assunto polêmico, é um assunto difícil de abordar, tá? Mas eu procurei abordar aqui com todo carinho. Espero que vocês tenham entendido. Deixe os comentários se você não entendeu, ok? E ainda tem 2 concílios para a gente poder estudar na próxima aula, que é o Vaticano I e o Vaticano II. Se você quiser aprofundar, leia esse livro sobre a Reforma Protestante, que você vai entender melhor, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.